irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu queria compartilhar algo que Deus ele tem falado no meu coração. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5, que diz assim: Certa noite José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Nós já conhecemos a história de José. Eu creio que todo mundo já ouviu falar sobre. A gente fala José do Egito, José no Egito. A gente conhece, todo mundo, até as crianças conhecem a história de José. Mas nesses dias eu estava ouvindo uma pregação e a pregadora ela falou algo que é muito interessante. Que ela falou sobre a nossa visão. É claro, não tem como comparar a nossa visão com a visão de Deus. Talvez você que está aí do outro lado me assistindo, você me conhece, você sabe um pouco sobre mim, você sabe sobre um pouco, talvez sobre a minha família, alguma coisa que já aconteceu comigo. Só que a visão de Deus ela é uma visão mais panorâmica, é uma visão que alcança tudo, é uma visão que sabe do meu passado, do meu presente e do meu futuro. É uma visão que conhece não somente a mim, mas todas as pessoas que circulam ao meu redor, todos os meus amigos. É uma visão que me conhece, a visão de Deus. E quando a gente para pensar que Deus ele tem essa visão, de que Deus ele tem essa onisciência, de que ele tem esse conhecimento, eu creio que a gente deve confiar, porque a gente não sabe, mas ele sabe. Então, pelo fato dele saber e as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, a gente tem que descansar o nosso coração. E a palavra fala que José ele tinha 17 anos quando Deus ele começou a visitar ele em sonhos. Deus ele começou a dar sonhos sobre algumas coisas que iriam acontecer no futuro. E aquele sonho a gente sabe que foi incompreendido pelos irmãos dele, ele acabou sendo vendido como escravo, mas tudo aquilo que aconteceu era um processo para que ele chegasse no ponto daquilo que Deus queria para a vida dele. Porque a gente entende de que para que Deus realize algo em nós, um sonho dele em nossas vidas, ou até que ele realize alguma coisa que a gente deseja, a gente tem que entender que existem processos para que isso venha acontecer. E José ele passou por todos os processos, José ele passou por todas as coisas. Só que é muito interessante porque José ele poderia ter indagado, José ele poderia ter se encurvado ou até meio que tipo deixado Deus de lado pelo fato de ter acontecido todas essas coisas com ele. Porque só foi um sonho, irmãos. Só foram, ou melhor, só foram dois sonhos. E não foi culpa dele ter aqueles sonhos, mas Deus deu aquele sonho para ele e ele acabou contando para os irmãos e aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe. Só que algo é muito lindo a fidelidade de José diante de Deus, porque ele entendia de que mesmo que ele não entendesse as coisas, Deus entendia tudo aquilo que estava para acontecer. E diante de tudo isso que a gente está vivendo, todo mundo em casa, mal podendo sair, mal podendo ir para a igreja, mal nesse cenário em que nós estamos, a gente às vezes não entende, só que Deus ele sabia do que ia acontecer. Deus ele sabia das coisas que iam acontecer, das coisas que estavam reservadas. E a gente tem que entender de que nós temos que passar por essas coisas. Porque é passando por essas coisas que nós chegaremos onde o Senhor quer chegar. Porque talvez há uns 2, 3 meses atrás o Senhor ele olhou para mim, olhou para você e falou assim, olha, talvez eu acho que o Ítalo precisa orar mais, então já sei, já que vai acontecer isso, eu vou usar essa ocasião para que ele possa me buscar mais. Já que vai acontecer isso, já que as pessoas elas vão começar a ficar dentro de casa, a não poder sair, então eu vou começar a trazer de volta para eles a essência que é me conhecer, que é me buscar, que é me adorar de verdade, que eles são a igreja. Então, às vezes a gente não entende, irmãos, aquilo que Deus nos mostra. Talvez José naquele momento não entendia, mas ele deixou Deus guiá-lo. Não é deixa a vida me levar, é deixa Deus me levar. E ele deixou Deus guiá-lo para onde ele queria, deixou Deus guiá-lo diante daquele propósito. Porque a gente sabe que tudo isso que está acontecendo agora está causando dor. Dor não só até para aqueles que perderam, mas pelo fato de você mal poder abraçar uma pessoa, mal poder falar com uma pessoa, mal poder sair, a gente mal pode ir para a igreja e todas essas coisas. Também tem aqueles que perderam seus parentes, isso é doloroso. Só que a gente tem que entender de que tudo que a gente passa tem um propósito. E para que José chegasse no cumprimento daquilo que Deus tinha na vida dele, ele teve que passar por aquele processo. Então talvez hoje você esteja fraco, esteja decaído, digamos assim, espiritualmente, às vezes você não está conseguindo orar, você não está conseguindo buscar, mas, sabe, se anima porque você não entende aquilo que está acontecendo, mas Deus ele entende.
E se foi da vontade dele deixar com que essa situação chegasse nisso, então eu creio que ele está no controle de todas as coisas. A gente se esquece de que Deus é o nosso pastor, de que Deus é o nosso pai. A palavra diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando eu passar, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois ele está comigo. Ou seja, e se o bom pastor quiser nos conduzir para vales, para nos dar experiência? E eu creio que tudo isso que nós estamos passando é para que o Senhor ele nos dê experiência, para que Deus ele mostre a sua fidelidade conosco. Porque o mundo carece, a gente vê que as pessoas estão desesperadas, às vezes fingem que não estão, mas a gente sabe que estão, até nós mesmos, a gente olha e fala, meu Deus, mas o que vai acontecer? Só que a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Então, eu não sei aquilo que Deus ele tem colocado no seu coração. Talvez Deus ele tenha colocado um sonho no seu coração, talvez Deus ele tenha te dado palavras sobre algo que ele quer fazer agora nessa quarentena ou depois que ela passar. E às vezes você olha e você fala assim, não, mas como isso vai acontecer? Não tem como, porque assim como para José não tinha como aquela ocasião do sonho dele se realizar. Só que Deus ele sabe, irmãos, Deus ele não te dá coisas, ele não te dá projetos, ele não deposita em você algumas coisas à toa. Então não desvalorize aquilo que Deus ele tem colocado no seu coração. Se Deus ele tem te dado algum projeto para ajudar alguém, se Deus ele tem te colocado algum sonho para quando essa quarentena passar ou diante dessa quarentena, creia de que esse primeiro sonho não é seu. Então, pelo fato de ser de Deus e não seu, ele que vai se responsabilizar para fazer. Você que tem que se dispor a falar assim, Deus, olha, eu estou aqui. Cumpre, faz a sua vontade. Amém? Que você possa crer que Deus ele ainda cumpre, irmãos, aquilo que ele fala. Sabe? Não se prenda à sua mão, porque diante de tudo isso a gente vê o quão frágeis nós somos. Mas quando a gente para pensar que Deus ele é todo poderoso, a gente entende que mesmo sem forças, ele é capaz de fazer tudo. Irmãos, Deus ele tem poder de fazer todas as coisas. Um simples menino, um simples garoto de 17 anos, depois de um bom tempo, Deus permitiu com que ele passasse por todo aquele processo para que ele chegasse onde Deus queria. Porque assim como eu sempre falo, se ele não tivesse chegado ali, quem iria interpretar o sonho de Faraó? Se ele não tivesse chegado ali, quem iria governar com sabedoria o Egito para que tivesse toda aquela organização, né, de como guardar alimento? Irmãos, se José não estivesse ali, obviamente Deus iria ajeitar de outra forma, mas Deus ele quis usar José. E se José não estivesse ali, com certeza até o pai dele iria desfalecer, até a família dele iria desfalecer, porque a gente sabe que os irmãos dele, diante daquela fome, foram para o Egito buscar alimento. Ou seja, talvez você não entenda, mas aquilo que Deus ele está gerando no seu coração hoje possa parecer sem noção, sem lógica. Mas é nisso que Deus opera. Porque quando tem lógica, porque quando é favorável aos nossos olhos, tá muito fácil, eu consigo. Mas quando é Deus, aí que a coisa é boa, porque a gente vê que o sobrenatural age. Então, talvez você não entenda o lugar onde Deus te colocou hoje. Talvez você não entenda as coisas que estão acontecendo hoje. Talvez algumas portas se fecharam, ou eu não sei. A gente sabe, o mundo está em crise. Só que creia de que Deus está no controle de todas as coisas. E a gente não vai perecer. A gente não vai perecer não porque a gente é forte, não porque a gente é bom, não porque a gente merece, mas porque Ele é grande. E a palavra dele diz que Ele está conosco a todo momento. Então, se a palavra dele diz, quem somos nós para indagar? Quem somos nós para discordar? E Ele vela da sua palavra. Então, guarda isso no seu coração, que você possa crer de que tudo aquilo que Deus deposita em você é porque Ele tem confiança e Ele sabe que vai dar certo. Então creia, irmãos, creia, não se esmoreça, não se desfaleça pelo que as pessoas estão dizendo, pelas más notícias, não. Creia naquilo que Deus ele tem colocado no seu coração. Amém? Que Deus abençoe essa vida, que você volte a sonhar em nome de Jesus, que você possa entender de que tudo não depende de você, mas depende dele. E quando depende dele, é melhor. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Pai Senhor, irmãos. Pai Senhor, irmãos. Eu e o Matheus vamos estar louvando um hino agora para vocês, amém? Que seja
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Pai, seu irmão. Paz, irmãos.